O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados é o Cláudio Cajado, do PP da Bahia, né? E ele tem sido pressionado pela oposição ao governo Lula. Parte dos deputados acredita que a falta de uma punição ao presidente, no caso de descumprimento da meta a ser aprovada, fere a lei de responsabilidade fiscal. É óbvio! Se eu soltar um objeto aqui, ele cai. É a lei da gravidade. Bom, continua. O texto final do arcabouço pode ter parecer adiado por causa deste cabo de guerra. Cláudio Cajado disse que a apresentação do texto pode ficar para a próxima semana e a declaração veio junto com a afirmação de que não vai incluir o que ele chamou de medidas draconianas, se referindo à possível posição do presidente em caso de descumprimento da meta fiscal. Desde o começo eu estou falando, esse arcabouço fiscal... Aí você fala, como é que eu posso ter alguma crença aqui, ô Asmar? Desculpa, Capeta. Tá, desde o começo... Eu estou desesperançoso total. Não. Mas é sério, Capês. E o povo tá. Lembra a letra do nosso hino, verás que um filho teu não faz a luta. É, isso eu continuo. O arcabouço fiscal, na minha opinião, desde o início, é um conjunto de regras complexas, passíveis de serem compreendidas apenas por uma pequena parcela de economistas, para justamente ter a finalidade de permitir a violação do teto de gastos sem qualquer consequência. O arcabouço fiscal é uma resposta que o esforçado ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que dar para a sociedade sem prejudicar a pauta de gestão desse governo, que é uma pauta gastadora. Vamos gastar bastante. É 9 bilhões de emendas parlamentares, são 170 bilhões de reais que estouraram o teto de gastos. Quando você tem a regra do teto constitucional de gastos, ele é fácil de entender. O que você gastou esse ano é o máximo que você vai poder gastar no ano seguinte, corrigido pela inflação. Quando você cria um complexo de regras, o que está dizendo é o seguinte: o governo vai poder gastar e está criando uma maquiagem, um biombo para esconder essa gastança sobre o nome de arcabouço fiscal. É claro, o mercado financeiro recebe bem o arcabouço fiscal. Quem é mercado financeiro? Evidentemente, há uma enorme desconfiança. E o desequilíbrio fiscal, que é gastança, gastar mais do que arrecada, vai levar a uma consequência: o governo ser obrigado a imprimir papel moeda, desvalorizar a nossa moeda, gerar inflação, aumento de preços. Vou dar um último dado aqui que é importante. Quem está andando nessa linha já há algum tempo são os Estados Unidos da América. Sabe quanto está o déficit fiscal deles? Quando eles gastaram mais do que arrecadam? 33 trilhões de reais. Quase 30 vezes o PIB do Brasil. Sabe o que vai acontecer com o país mais rico do mundo? Mais poderoso do mundo? Agora, no dia 1º de junho, um país que tem um PIB de 20 trilhões de dólares vai declarar default, quer dizer, vai dizer: não consigo pagar minhas contas, vamos agora reorganizar esses pagamentos, a não ser que o Congresso Nacional, o Congresso americano autorize furar o teto. Então, nós estamos falando de coisas sérias, coisas que a curto, não é longo prazo não, curto e médio prazo, vai trazer consequências. Agora, você imagina, senhores, se está correndo o risco de tomar calote, o mundo está correndo o risco de tomar calote dos Estados Unidos e ainda tem gente querendo emprestar para a Argentina? Parabéns. 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 A Argentina que já entrou em default várias vezes. Várias vezes. Nós não estamos com essa corda toda. A China, sim, que tem um orçamento aí de 14 trilhões de dólares, está fazendo alguns empréstimos para ter influências geopolíticas. Nós não estamos com essa corda toda para ser o manda-chuva da América Latina, o benfeitor da América Latina. Precisamos cuidar das nossas contas aqui primeiro. Quantos inadimplentes você falou que são pessoas que precisariam, uma média de 5 mil reais? 5 mil reais, por brasileiro? Por aí, são 43,4% das famílias brasileiras, né? Vamos pegar metade da população, 100 milhões, pouco menos da metade da população, 100 milhões de brasileiros em dívida. Né? E nem é menos, porque é qualitativo das famílias, né? Se você imaginar que uma família tem em média 4 ou 3 pessoas, é muito menos.
Eu estou sendo generoso aqui em falar que é metade da população. Para pagar as dívidas de metade da população que não tem para onde correr, o governo precisaria gastar 5 bilhões. 5 bilhões só. Metade das emendas parlamentares agora, Só metade das emendas. Agora, se a gente considerar, né, que as famílias brasileiras têm 3 pessoas, a gente cai para 30. Então, eu estou falando de 1,5 bilhão. Ou seja, ele quer que o povo se exploda mesmo. E quem é que ainda acredita que ele é o pai dos pobres? Eu quero que se exploda dizendo mais, Pavinato. Agora são 15 horas e 52 minutos. Dizendo mais. Fica cobrando toda hora o presidente do Banco Central de diminuição de taxa de juros, mas o presidente do Banco Central não pode ser responsável. Ele tem que fazer a baixa da taxa de juros atrelada a garantias concretas de que o país vai ter medidas de austeridade fiscal, ou seja, segurança do que vai adotar de política fiscal no país para não se endividar mais. Quando você vê essa tentativa de fugir a uma responsabilidade de sanção pelo não cumprimento, é o Banco Central olhar e falar assim, peraí, tiraram o teto de gastos, que era onde o presidente tinha um limite de gastos, senão ele é punido por isso. Criou-se um arcabouço fiscal, um conjunto de regras novas para colocar no lugar, vamos traduzir assim. Só que agora ele não paga mais nada se não cumprir. Então qual a certeza que o Campos Neto e todo o comitê lá do Banco Central tem de que pode baixar a taxa de juros se não tem a certeza que o presidente vai cumprir o arcabouço fiscal? E aí o presidente vai a público... E aí o presidente vai a público cobrar a baixa da taxa de juros que está acabando com o brasileiro por responsabilidade dele, que não adota política fiscal adequada, que quebrou o teto de gastos. O Diego está aqui desesperado. Eu estou até preocupado com ele aqui. Por favor, Diego. Muito falante aqui, né? Eu só ia dizer que essa pauta que nós estamos discutindo... Aí eu vou pedir para ir ao banheiro. Na verdade. Poxa, Pavi, aí também você não me ajuda. Essa discussão, ela deixa bem clara que o governo já entende que não vai ter condições de cumprir o arcabouço fiscal que foi por ele mesmo proposto. Inclusive, o próprio arcabouço fiscal tem uma rejeição muito grande entre parlamentares, não de oposição, mas da base. A gente escuta de alguns deputados que são amigos, com quem a gente conversa, enfim, nos bastidores da política, que tem sido muito difícil superar o PT nas críticas ao ministro Haddad. Porque olha só a que ponto chegamos, né? O Haddad é o ponderado desse governo. O Haddad ele é um pequeno facho de luz nessa escuridão econômica, né? Nessa escuridão econômica que o PT está trazendo para o Brasil. Essa questão que vocês estão colocando, veja bem, eu quero baixar a taxa de juros, mas quero continuar gastando adoidado, gastando mais do que arrecado. São duas coisas absolutamente inconciliáveis. Eu quero dar um dado importante. Em 2017, entrou em vigor o primeiro ano da regra do teto de gastos. Primeiro ano. Sabe quanto estavam os juros? Caíram para 8%. Não de maneira artificial. Naturalmente o mercado absorveu e entendeu que o governo gastando menos, ele poderia também baixar a taxa de juros. Agora, se você quer desobedecer o teto de gastos, fazer gastos irresponsáveis, não se importar com inflação, baixar o teto de juros, é que nem aquela família que fala, eu vou viver intensamente esse mês, vou gastar tudo que eu puder fazer. Me permita falar do cheque especial? Claro. Não é muito jurássico. Mas então é a família não é muito jurássico. Calma aí, não é muito jurássico. Que está gastando tudo, não sofá, agora, uma família que gasta, quer torrar tudo, vai viver intensamente, pegar dinheiro no banco, primeiro mês. A conta, uma hora chega. Se não tivermos responsabilidade e planejamento, evidentemente a conta vai chegar. Eu vou falar o seguinte, ontem nós constatamos um aumento de 12% da gasolina. O transporte no Brasil é eminentemente rodoviário. Hoje as pessoas, elas sobrevivem de entregar coisas e receber coisas em casa. O aumento da gasolina foi de 12%. Imagina se 1% de juros tivesse sido baixado a pedido do Lula, quanto não teria aumentado a gasolina? 30%? Não sei, é uma pergunta. E ele ainda disse que isso não ia refletir no pobre. Que o aumento da gasolina não ia refletir no pobre. Que o pobre não tinha carro. É que ele tem um problema. Tem pobre que vive do carro. Tem jornalista tem a quantidade de gente que está conseguindo ter emprego por causa do Uber. A inflação é alta, a inflação e o desemprego são altos, mas não necessariamente atingem o mais pobre. Eu vi esse tipo de editorial já sendo publicado. A questão, Pavinato, em relação se você falar
da mídia, né, que é a base de sustentação, é famoso. Toda vez o artigo é assim. O editorial se resume sempre a mesma coisa. Tá ruim, mas tá bom. Exato, exatamente. E, enfim, em relação a todos os dados que o professor Capeza aqui disse, nós podemos dizer de uma forma muito simples. O governo precisa arrecadar mais do que aquilo que ele gasta e não é isso que vem sendo feito. Quando a gente traz a situação dos Estados Unidos, por exemplo, que tem adotado uma conduta semelhante, os Estados Unidos têm um outro padrão, eles têm uma outra infraestrutura. Aqui no Brasil nós temos problemas básicos ainda. Nós temos metade da população sem acesso à coleta de esgoto, sem acesso à água potável. Então, e ele tirou o direito dessas pessoas de sonhar com isso ainda por cima. Sabe o que eu acho que precisa ser estudado? No mundo a gente tem o conceito de novo rico, né? No Brasil a gente está criando o conceito de novo pobre. É o pobre que gosta de exaltar suas qualidades de pobre. Me parece que é isso que a gente está vendo aqui na sociedade, porque as pessoas votam em alguém, acreditando em alguma coisa e se enfiando ainda mais na condição de pobreza e gosta e acredita. É o novo pobre que o Brasil está criando. Eu não sei.